Vamos falar de novela. Vamos falar de novela, da novela Elas por Elas e também da série novela, né? Que a gente acaba Pois ficando é. nesse imbróglio ali dos Haja, nomes. haja novela, né? Meu Deus do céu. Haja novela. Mas começando por Elas, que a gente está aguardando, né? Esse remake que está vindo aí. As gravações já começaram, né? Que você falou. A gente E ainda está na preparação. Amanhã, sexta-feira, é o último dia de preparação e começamos a rodar mesmo na semana que vem. beleza. E é a sua primeira novela como protagonista, né? Então imagino a É, ansiedade aí nisso tudo também. é. Queria começar falando sobre isso, o que te levou a aceitar esse papel, como está a ansiedade para esse primeiro papel como protagonista? Eu acho que, bom, primeiro o que me levou a aceitar, acho que antes de mais nada, é a minha admiração e a minha confiança na Amora Maltner, assim. Eu comecei a ter uma parceria com a Amora quando ela me chamou para fazer uma participação em Assédio, isso acho que eu estou falando de 2018, 19, não lembro agora. E essa novela foi um sucesso, né? Essa novela passou no ano que eu nasci, mas mesmo assim ela estava de alguma maneira no meu imaginário, não só por eu ter trabalhado no video show e ter essa. E a gente sempre mostrava novelas, então eu tenho assim uma Wikipedia no meu cérebro de novelas. Quem quiser saber qualquer coisa, Mônica, quem era protagonista de Feijão Maravilha, eu sei de falar. Mas a minha mãe também adorava essa novela. E quando eu recebi a sinopse de são 7 protagonistas mulheres, falei, opa, que delícia, vamos, né, vamos falar de mulheres. E mulheres com histórias completamente diferentes, que trazem a diversidade que a gente está sempre precisando, mulheres de vidas diferentes, com ocupações diferentes, visões de mundo diferentes. E tudo isso regado a uma trama extremamente envolvente. Cada uma delas tem uma questão e essas questões vão se entrelaçando. Então, o texto é muito inteligente, é muito divertido. Existe uma preocupação não, mas existe uma escolha de ter mudado um pouquinho o viés da novela. A novela, quando ela passou, né, na sua versão original em 82, ela era uma novela das 7, agora é uma novela das 6. Então, algumas coisas mudaram para se adequar um pouco ao horário, e ela vai ter mais humor do que a primeira versão. A primeira versão, o humor ficava muito centrado ali no núcleo do Mário Fofoca, que quem fazia maravilhosamente bem era o Luiz Gustavo, e agora a gente tem o Lázaro Ramos, porque a gente é muito chique. Então, do que a gente tem conversado, né, do que a gente recebe da direção, dos autores, é que a ideia é fazer a novela mais leve, né? Ela não é exatamente um remake. Mesmo porque você fazer um remake exato de uma obra que foi concebida há 40 anos, muita coisa se perde, né? O mundo mudou. Mas é uma releitura e tá ficando muito legal. O que mais você tinha perguntado? Não, por enquanto era isso, é. Foi só Mas isso mesmo, você eu respondeu muito queria. bem. Ele fez uma introdução sobre vários assuntos, mas por enquanto a questão era Elas por Elas. Você veja uma coisa, né? Pantanal, que também foi exibido 30 anos depois, Uhum. teve várias mudanças para quem acompanhava a comparação de um texto para o outro, mas muito sutis. A essência da história é a mesma e tal. O que tem sido nessa releitura, né, de Pantanal, e eu imagino que agora a gente teve ali alguns ajustes de coisas que se dizia na época e ninguém se espantava com isso, e que foram revistas, né. Por exemplo, um diálogo que tinha no Pantanal tinha um diálogo do Renato Góes, dizer: "Não, você está alcoolizada e não está na menor condição de responder sobre você", que é uma coisa que a gente não considerava até muito pouco tempo atrás. Eu queria saber que sutilezas, se vocês tiveram esse estudo, esse acesso ao texto original, e que sutilezas que entrelinhas estão nesse nível, né, de machismo, misoginia, homofobia, piada com gay, essas coisas que eram muito comuns. O que tem sido, revisitado aí, que vai mudar nessa releitura? Padi, eu não tenho exatamente esse controle, não posso falar sobre isso muito aprofundadamente, porque, como a gente sabe, a novela é uma obra aberta e a gente ainda está trabalhando com poucos capítulos.
Mas o que eu posso perceber do que, né, você teria que conversar mais diretamente com os autores. Mas o que eu posso te falar desses primeiros capítulos que eu vi é que é óbvio que existe essa preocupação. Eu acho que tem coisas que são datadas, que já naqueles tempos eram coisas terríveis e completamente erradas, mas a gente ainda não falava sobre isso, esse tipo de discussão praticamente não existia. Então, é óbvio que qualquer tipo de preconceito, de discurso de ódio, tenho certeza que eles estão tendo cuidado de tirar absolutamente tudo, e dos capítulos que eu li até agora, realmente não tem nada. A gente tem uma das nossas protagonistas, inclusive, é uma mulher trans, que isso não tinha na primeira versão. E eu acho que quando você vai fazer um remake ou uma leitura, como no nosso caso, tem que ter um porquê de estar fazendo isso agora, né, gente? Então tem que ser uma história que ela vai ser relevante nos dias de hoje, mas não é porque ela é relevante nos dias de hoje que você vai fazer exatamente da maneira como você fez. Sim. Então, por mais que a estrutura esteja lá, a maneira como a história é contada tem que mudar, tem que se adequar aos tempos em que a gente vive. E eu vejo que tem sim muito essa preocupação na novela, pelo menos o que eu recebi até agora, mas tenho certeza que vai continuar assim na obra toda, imagino. É que tem coisa, gente, já deu, entendeu? 2023. Eu acho patético a gente ainda ter que falar sobre isso, sabe? Quem dera a gente não precisasse mais falar sobre isso, quem dera a gente não precisasse mais se preocupar com esse tipo de coisa, né? Que fosse uma coisa já nossa natural do dia a dia, não preconceito, piada com pessoas que são diferentes de você. Não existe isso. E é uma coisa muito recente, assim. Eu estava vendo uma obra outro dia, acho que de 2011, que tem coisas que já são inconcebíveis. Então, se uma coisa de 2011 já seria impraticável, imagina de 1982. Sim. Que bom, né, que a gente pelo menos é recente essa mudança, mas que bom que ela está acontecendo, né. Mas E e ela também está só começando. A gente ainda com está muito no começo, tem muita coisa para ser discutida, para ser mudada, mas acho que tenho a impressão que nos últimos 5 anos o debate se abriu, sabe? Uma espécie de primavera, assim, para a gente falar sobre as diferenças e preconceitos. E o que muda na sua personagem também? A Natália, né, que foi representada lá atrás pela Joana Fon, o que muda na Natália? Primeiro, antes de falar o que muda, eu preciso falar uma coisa. Joana Fon sempre foi uma das minhas atrizes favoritas. Eu me lembro de eu ser pequenininha e assistir Tieta, ela fazendo uma das maiores personagens da teledramaturgia brasileira, que era Perpétua. Então, quando eu vi que era Joana Fon, eu falei, minha Nossa Senhora, eu vou fazer a personagem que foi de Joana Fon. Num primeiro momento, eu tinha escolhido não assistir o remake, porque a gente sempre fica com medo de ficar se comparando, de repente, a sua percepção da personagem, a sua interpretação, ela fica muito ligada, ela fica muito dependente da interpretação daquela primeira atriz. Então eu falei, cara, não vou ver, mesmo porque se eu começar a me comparar com Joana Fon, acabou o trabalho. Eu vou ficar paralisada, eu não vou fazer nada. Mas depois eu decidi assistir pelo seguinte, a atmosfera da novela mudou um pouco. Então, o que eu vejo na primeira versão é que a personagem Natália, da Joana Fon, ela era inteiramente sombria. Ela era uma mulher que foi, né, a história dela. Posso fazer um resuminho da história dela? Por favor. Por favor. A história dela, ela tem esse grupo, né, de 7 amigas que elas se conhecem desde a adolescência, e aí elas vão fazer uma confraternização e o irmão da Natália morre de forma trágica durante essa festa. E esse trauma a Natália nunca supera. Então, e isso aconteceu há 20, 25 anos. Então, ela é uma mulher que ela vem sendo atormentada por esse trauma ao longo da vida. Na primeira versão, a Joana Fon faz de maneira brilhante, mas a Natália era um pouquinho diferente do que a gente vê da Natália hoje. A Natália da Joana Fon era realmente essa mulher que era só amarga,
só ressentida, traumatizada, com uma busca de justiça, mas se você olhar direito é vingança. E tudo isso está presente na Natália que eu vou interpretar. Só que agora Natália vem com outras nuances aí, assim. Então, acho que é uma coisa que... Ai, meu Deus, eu não sei se eu posso falar as coisas. Dá um Eu adoro medo. quando chega nessa parte. Não sei se eu posso falar as coisas. E a gente fala, pode, claro. Pode, né? Lógico que vocês vão falar, né? Vocês são burros. Mas uma coisa que eu posso dizer é, a minha Natália, diferente da Natália da Joana Fon, ela não é uma mulher que ela é só atormentada e ressentida. Todo esse trauma gerou uma outra espécie de desequilíbrio. Então, ela vai de 8 a 80. Ela é uma pessoa que ela está num campo ali de uma espécie de bipolaridade. Então, ela tem os momentos de profunda raiva, profunda tristeza, de revolta. Ao mesmo tempo, ela tem momentos de euforia, de até, às vezes, se desligar um pouco da realidade. E isso não é uma leitura minha, assim, já eu vou fazer diferente. Não, isso já veio para mim do texto. E eu achei super interessante. E aí também me tranquilizei no sentido de me comparar com Joana Fon, porque apesar de ser a mesma personagem, de ter a mesma essência, as características que se expõem mesmo para as pessoas, as características externas, acho que tem diferenças marcantes, assim, sabe? Muito bom, gostei. Eu amava a Joana Fon também em Dancing Days, quando ela descabela toda Sônia Braga. Não sei se você chegou a ver isso, que você nem tem idade para isso, mas de repente, né, Mas, Globoplay Padir, tá aí. eu fiz video show, Padir. Você acha É que eu não vi essa verdade, cena? é Ela faz verdade. tudo. Tinha até uma sequência só de brigas entre mulheres, né, que é genial, assim, é muito legal. Muito legal. E Muito bom. você chegou a conversar com a Joana, né, porque se foi lá Não, revisitar. não falei com a Joana. Aliás, eu nem tenho vontade de ninguém. Pode falar a verdade? Eu tenho medo de falar De com a Joana. de falar com ela? Assim, eu tenho uma coisa, Padir. Eu agora, acho que esse ano, se não me engano, faz 13 anos, né, que eu tô na televisão. Mas eu sou meio caipira com as pessoas que eu admiro muito, assim. Teve um dia que para dar um exemplo, teve um dia que eu estava saindo do Projac, durante a Dona do Pedaço, a última novela que eu fiz, e Dona Fernanda Montenegro saiu e estava esperando o carro junto comigo. Eu vi a Dona Fernanda Montenegro, meu coração acelerou, eu dei um primeiro passo até ela e voltei a sair correndo e falei para o meu motorista, vem daqui 10 minutos, porque eu não tinha coragem de ficar ali ao lado dela fingindo normalidade. E eu não tive coragem de falar com ela. Sim. Então, tem um lado meu de a Paula Lavínia é muito minha amiga, ela fala assim pra mim, larga a mão de ser caipira. Eu tenho, com as pessoas que eu admiro muito, assim, eu sou meio comedida. Qual?